Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós vamos considerar o estudo bíblico de congregação. Vamos estar fazendo a lição 20, que tem o tema Como a congregação está organizada. Então, vamos para o nosso vídeo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová para considerarmos assuntos sempre espirituais, que vai nos ajudar a estar melhor preparado para as nossas reuniões. Então, se você gosta desse conteúdo, está sendo benéfico para você, deixe lá o seu joinha, ative o sino, se inscreva se você ainda é novo no canal e ainda não se inscreveu e principalmente deixe os seus comentários no final do vídeo, tá bom? Então vamos para o nosso vídeo, vamos considerar a lição 20 com o tema Como a congregação está organizada. Então vamos iniciar fazendo a leitura. Jeová é um Deus organizado, então faz sentido que o povo dele também seja assim. Mas como a congregação está organizada? E que participação cada um tem nisso? Então, primeiro ponto. Cristo é cabeça da congregação. Lá do céu, Jesus cuida das atividades do povo de Jeová no mundo todo. Ele designou o escravo fiel e prudente, um pequeno grupo de homens experientes, também chamado de corpo governante. No passado, os apóstolos e anciãos em Jerusalém davam orientações às congregações naquela época. Da mesma forma, hoje o corpo governante dá orientação às congregações no mundo inteiro, mas esses homens não são os líderes da nossa organização. Eles estudam a Bíblia para saber o que Jeová quer que eles façam e seguem a liderança de Jesus. Então, primeira pergunta é bem fácil, né? Quem é o líder da congregação? Bem, então o nosso líder sempre será Jesus Cristo. O corpo governante simplesmente é orientado porque eles são homens experientes que estudam e entendem o que a palavra de Deus quer que façamos. Então, a base da orientação de Jesus Cristo, eles auxiliam toda a congregação ao redor do mundo inteiro. Segundo ponto. Os anciãos são homens cristãos experientes que usam a Bíblia para ensinar o povo de Deus. Eles também estão prontos para ajudar e encorajar os que servem a Jeová. Eles não ganham salário. Em vez disso, eles servem de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo. Os anciãos contam com a ajuda dos servos ministeriais que, com o tempo, podem cumprir os requisitos da Bíblia e também se tornarem anciãos. O corpo governante designa alguns anciãos para servirem como superintendentes de circuito. Esses homens visitam várias congregações para orientar e fortalecer os irmãos. O superintendente de circuito se baseia nos requisitos bíblicos para ver se um irmão pode ser designado como servo ministerial ou ancião. Pergunta: quem são os anciãos e o que eles fazem? Então, os anciãos são homens cristãos experientes que usam a Bíblia para ensinar o povo de Deus. Eles fazem isso sem ganhar nenhum tipo de salário, fazem de boa vontade perante Deus e por amor aos irmãos. E o corpo governante designa alguns anciãos para servirem como superintendentes de circuito. Ponto 3. Todos na congregação louvam o nome de Jeová por participar nas reuniões e pregar as boas novas de acordo com suas circunstâncias. Vamos fazer a leitura do livro do Salmo 148, 12 e 13, que diz assim: Rapazes e moças, idosos e jovens juntos, que eles louvem o nome de Jeová,
pois somente o seu nome é sublime. Sua majestade está acima da terra e do céu. Então, a pergunta do ponto 3: que responsabilidade cada testemunha de Jeová tem? Bem, então todos têm a responsabilidade de louvar o nome de Jeová, assim como mostrou o versículo 13. Aprenda mais. Veja que tipo de líder é Jesus e como os anciãos tentam imitar o exemplo dele. Veja também como podemos obedecer a Jesus e ajudar os anciãos. Então, o ponto 4 tem o tema: Jesus é um líder bondoso. Jesus nos fez um convite amoroso. Então, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 11, versículo do 28 ao 30, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então, Mateus 11, do 28 ao 30, diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão trabalhando duro, estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão revigoramento para si mesmos, pois o meu jugo é suave e minha carga é leve. Então a pergunta é: que tipo de líder é Jesus? Bem, de acordo com o texto, a gente consegue perceber que Jesus é um líder amoroso, porque ele fala: todos vocês que estão cansados, trabalhando, sobrecarregados, venham até a mim, pois eu vou reanimar vocês. O meu jugo é brando, é suave, e vocês vão achar revigoramento para si mesmos. Então, Jesus é um líder bondoso, amoroso, perfeito. A segunda pergunta: e como ele quer que a gente se sinta? Bem, no finalzinho do 29 ele diz, né? E achem revigoramento para si mesmos, pois a minha carga é leve. Então Jesus ele quer nos animar, ele quer que nós servimos a ele com alegria. Então, com certeza, não tem um líder melhor do que Jesus. Dando continuidade, agora nós devemos assistir o vídeo Anciãos prontamente ajudam os irmãos depois de um terremoto no Nepal. Então você assista esse vídeo e logo após nós vamos fazer a pergunta. Eu já assisti esse vídeo, então irei fazer a pergunta. Se você ainda não assistiu, dê pausa, depois retorne para o vídeo. Então a pergunta é: como os anciãos imitam o exemplo de Jesus? Bem, no vídeo a gente percebeu que quando aconteceu o terremoto, 24 horas depois do incidente, uma equipe organizou a distribuição de alimento para todos os irmãos que tinham sido afetados. Enviaram uma equipe médica, para auxiliar aqueles que tiveram algum ferimento, algum problema de saúde. Os anciãos começaram a contatar os irmãos, e aqueles que eles não conseguiam telefonar, eles iam pessoalmente. Por isso a importância dos anciãos ter uma lista telefônica de todos os irmãos da congregação. O irmão diz que eles são visitados todos os dias pelos anciãos para saber como é que eles estão se sentindo. E vimos no final do vídeo que 9 dias depois do acontecimento, eles fizeram um discurso de encorajamento e fortalecimento para várias congregações via internet. Então fica evidente que Jeová ele sempre providencia a necessária ajuda espiritual, mental e física por meio de sua organização. E o bom trabalho que os anciãos fazem, com certeza, tem que ser valorizado pelos irmãos. Vamos dar continuidade. A Bíblia diz claramente como os anciãos devem fazer o trabalho deles. Então vamos fazer a leitura do livro de Isaías 32:2 e 1 Pedro 5, do 1 ao 3. E depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então Isaías diz assim: e cada um deles será como abrigo contra o vento, como esconderijo contra o temporal,
como correntes de água numa terra árida e como a sombra de um enorme rochedo num deserto. E 1 Pedro 5 diz assim: portanto, eu, que também sou ancião, testemunha do sofrimento do Cristo e participante na glória que será revelada, faço este apelo aos anciãos entre vocês. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, servindo como superintendente, não por obrigação, mas de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo, não dominando sobre os que são a herança de Deus, mas tornando-se exemplos para o rebanho. Então a primeira pergunta que surge é: como você se sente ao saber que os anciãos se esforçam para ser bondosos, assim como Jesus? Bem, devemos nos sentir felizes, né? Porque, como vimos anteriormente, eles não fazem isso por obrigação, eles fazem isso por amor. Eles não recebem salário, então eles fazem de coração. Então, quando os anciãos eles fazem um bom trabalho, com certeza tem que ser valorizado. A segunda pergunta: de que outras maneiras os anciãos podem imitar Jesus? Bem, Isaías fala que eles podem ser abrigo, esconderijo, uma sombra. Isso mostra a importância, de ser um ajudador para as ovelhas de Jeová. E no livro de 1 Pedro, ali cita que eles devem fazer o seu serviço não por obrigação, não podem ter o amor por ganho desonesto, tem que fazer com entusiasmo, não pode dominar aqueles que são herança de Jeová. Então, infelizmente, tem algumas congregações que os anciãos acham que são o dono, da congregação, são o dono da fé dos irmãos. Então, isso não pode acontecer. Cada um tem sua fé. Os anciãos, assim como o escravo, eles são auxiliadores de Jesus Cristo, por assim dizer. Eles são colaboradores. Então, tem que fazer isso apenas com amor e gratidão por Jesus ter deixado você ser ancião. Então, se você é ancião, faça com gratidão, faça com tranquilidade, demonstre amor, assim como Jesus sempre fez. Então, o ponto 5 diz assim: os anciãos ensinam dando o exemplo. Então, devemos ver o vídeo Anciãos exercem a liderança. Então, após o vídeo, segue a pergunta: como Jesus quer que os anciãos encarem o trabalho que fazem? Então, no vídeo, o irmão Jackson, ele mencionou ali que os anciãos devem fazer isso dando o seu exemplo. Ele citou o livro de Hebreus 13, 7, citou o livro de Lucas 22, 26, que os que estão na liderança devem ser como que aqueles que servem. Então, liderança significa trabalhar, ser um ministro, servir a outros. Mas deve estar junto, dando exemplo, indo na frente, para que as ovelhas possam ir atrás. Não é simplesmente ficar sentado, ao lado, dando ordem para fazer isso ou fazer aquilo, assim como ilustrou o irmão Jackson. Antes, eles devem dar o exemplo. Então, como ancião, não fique de lado dando ordem, vá na frente, trabalhe, seja um ministro. Aí os outros, que são as ovelhas, vão seguir o exemplo dos anciãos, assim como todos nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo. Dando continuidade, Jesus deu instruções para aqueles que cuidam da congregação. Então vamos ler o livro de Mateus 23, do 8 ao 12, que diz assim: mas vocês não sejam chamados Rabi, pois um só é o seu instrutor, e todos vocês são irmãos. Além disso, não chamem a ninguém na terra de seu pai, pois um só é o seu Pai, o celestial. Nem sejam chamados de líderes, pois o seu líder é um só, o Cristo. Mas o maior entre vocês tem de ser o seu servo. Quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Então a primeira pergunta é: como a Bíblia diz que os anciãos devem
agir. Bem, o texto mostrou que eles não devem receber o título de líderes, né? Mas de servo. Porque aqueles que são anciãos, na verdade, eles estão para servir. Então, ele não deve ser chamado de líder, não deve ser enaltecido, né? Ser soberbo. Antes deve se humilhar. Porque quando a pessoa humilha, serve, é humilde, ela é enaltecida. A segunda pergunta: você acha que os líderes religiosos fazem isso? Bem, a maioria não, né? A gente consegue perceber que eles gostam de ter esse título de líder, ser o dono daquela denominação, daquele grupo religioso. E na maioria das vezes eles são o centro da atenção, né? Eles gostam de estar visível na mídia para que possa chamar mais gente para a sua denominação. E a gente consegue perceber que na organização de Jeová não é assim, né? Mesmo que talvez alguns achem que o corpo governante é o líder dono da organização de Jeová, se você tem esse pensamento, você está errado. Eles simplesmente são servos fiéis que têm como obrigação dar alimento para o povo de Deus. Então, assim como toda denominação tem alguém para ser o representante dela, assim também acontece nas Testemunhas de Jeová. E a gravura abaixo mostra exatamente isso, né? Como os anciãos devem agir. Então, a primeira coisa que o ancião deve fazer antes de tomar qualquer decisão, tomar qualquer ação, como mostra a gravura A, é manter uma amizade forte com Jeová, né? Ajudar a sua família para que ela possa ser forte e espiritual. A gente diz que congregação forte se faz de famílias fortes, né? Então, se você é ancião e sua família é fraca, querendo ou não, você não conseguirá dar um bom exemplo na congregação. Então, a sua família tem que estar do seu lado. Na gravura B, a gente consegue perceber que os anciãos devem se preocupar com a congregação. Então, se você é ancião, tenha isso em mente. Você está para servir as ovelhas. Então, não fique tentando sair de certas situações para que você não tenha a obrigação de executar alguma coisa para seu irmão. Se coloque à disposição, que na verdade essa é a obrigação de um ancião. Na figura C, a gente consegue perceber que os anciãos também pregam. Então, se você é ancião, não peça, não anuncie lá da tribuna que o serviço de campo sábado ou domingo vai ser em determinado lugar e você não aparece. Mas, se você anunciou, incentivou a congregação a ir, se faz presente também, para que eles possam seguir o seu exemplo. E na gravura D, a gente consegue perceber uma parte importante de ser ancião. Uma das partes importantes. Infelizmente, existem irmãos que pensam em ancião que é só dar discurso, né? Dar discurso, dar discurso, dar discurso. Não. Essa é apenas uma parte. Aí a gravura mostra limpar o salão. Já vimos ajudar os irmãos doentes, enfermos, ver se eles estão bem espiritualmente, passando por necessidade. Por último, é fazer parte, ensinar a palavra de Deus. Então, se você tem esses requisitos pré-determinados na sua vida como ancião, tenha certeza que você fará muito bem a sua parte como ancião. O ponto 6. Podemos ajudar os anciãos. A Bíblia nos dá um importante motivo para ajudarmos anciãos. Então vamos ler Hebreus 13, 17, que diz assim: Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Então, a primeira pergunta após a leitura do texto é: por que a Bíblia diz que devemos obedecer de coração aos anciãos? O texto é bem claro, né? Ali fala que eles, os anciãos, vigiam sobre nós e vão prestar conta disso. Então, se eles fizer sem alegria esse trabalho, fizer com raiva, chateado,
eles não vão cuidar bem das ovelhas de Jeová. Então, eles não vão conseguir fazer isso de coração. Então, nós, da nossa parte, devemos obedecer os anciãos para que eles possam fazer isso com tranquilidade e no juízo final, Jeová e Jesus, que vai ser o nosso juiz, falar assim: ancião, você fez um bom trabalho, parabéns. Então, queremos que isso aconteça. A continuação da pergunta: o que você acha sobre isso? Bem, na verdade, não podemos nem achar, né? Temos que obedecer. Então, se você é servo de Jeová, acredita que os anciãos são designados por Espírito Santo e estão ali para te auxiliar em sentido espiritual e lhe ajudar, você tem por obrigação de obedecê-lo, para que eles possam fazer isso com alegria, com vontade e que você possa, com certeza, sair beneficiado por causa disso. Vamos fazer a leitura do livro de Lucas 16:10 e depois vamos considerar a pergunta. Então, Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no mínimo é também fiel no muito, e quem é injusto no mínimo é também injusto no muito. Então, a pergunta: por que é importante apoiar os anciãos, mesmo que o assunto não pareça tão sério? A resposta está no texto, né? Porque se nós fizermos isso em assuntos que não pareçam tão sérios, podemos ter certeza que quando o assunto for sério, iremos também ser fiel, obedecer, acatar a informação. Então, se você aceita pequenos conselhos, tenha certeza que você aceitará conselhos grandes quando se fizer necessário. Dando continuidade, algumas pessoas dizem: você não precisa fazer parte de uma religião para adorar a Deus. Então a pergunta: por que adorar a Deus junto com outros que servem a Ele poderia nos fazer bem? Bem, podemos dizer que a resposta está em Hebreus 10, 24 e 25. Devemos estar reunidos, que na verdade essa união entre pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, faz com que tenha um intercâmbio de encorajamento. Isso é bom para nós, pois estaremos no caminho certo, aquele que Jeová quer que sigamos. Resumo: Jesus é o líder da congregação, isso nós não temos dúvidas. E os anciãos seguem as orientações dele. Quando fazem isso, com certeza serão um bom ancião. Ficamos felizes de ajudar os anciãos porque eles são bondosos e nos ensinam pelo exemplo que dão. Revisão: quem é o líder da congregação? Jesus Cristo. Como os anciãos ajudam a congregação? Em sentido espiritual, físico e emocional. É claro que tem vários outros detalhes, né? Mas esses três pontos é o principal. Qual é a responsabilidade de cada um na congregação? Bem, a responsabilidade é fazer a sua parte. Se você é ovelha, obedeça o seu pastor. Se você é pastor ou ancião, não seja autoritário, não seja dominador. Entenda que você está ali para servir. E no juízo final você será cobrado se fez certo ou se fez errado. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo. Hoje o estudo estava bem grande, mas tenho certeza que foi proveitoso para todos. Se você gostou do conteúdo, deixe lá a forma de agradecimento, né? Deixando o seu joinha, fazendo seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva, para que assim possamos alcançar mais pessoas que têm o objetivo de preparar melhor a sua reunião. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.